Está começando mais um Livelcast, o podcast da saúde. E hoje a gente está aqui representado fortemente com um grande profissional, Dr. Adam. Obrigado pelo Prazer convite. aí, cara. Prazer todo meu. Parabéns pelo programa que vocês estão criando, pelo projeto, né? Espero que dê muitos frutos esse novo projeto que vocês estão criando aí. Sim. Se Deus quiser, a gente vai conseguir atingir o nosso foco, que é a prevenção da saúde de forma geral. A ideia de ter grandes profissionais aqui é para levar a informação de uma forma mais fácil, que a gente consiga atingir os públicos que a gente já atende aqui né, no estúdio. Então, não é nada fora do nosso campo de entendimento. Pessoal, a gente aqui está com... Vou apresentar um pouco quem é o Adam. O Adam, ele é um fisioterapeuta de formação, né? Ele é graduado pós-graduado em quiropraxia, ou uma graduação aí. É uma né? especialização. Dentro da fisioterapia são 13 especializações, dentro dela a quiropraxia. Perfeito. E tem uma porrada de curso aí, um monte de graduação, né? complemento, métodos, né? cursos aí técnicos de diversas áreas. Na parte física, né? Agora entrando um pouco mais, eu gostaria que você apresentasse um pouco também a Ímpeto, que ele é dono de um Pilates. Ele vai falar um pouco da história desse Pilates aí para nós. Beleza. Né? Então, cara, eu sou formado desde 2008 pela Newton Paiva. E aí, uma das portas de entrada aí da fisioterapia foi a criação de um estúdio de Pilates, junto aqui com a parceria com o Guilherme, a antiga Espaço Físico, né? E ele me convidou para montar esse Pilates aqui na época. Então, isso foi em 2010. Então, durante 6 anos, eu trabalhei em parceria junto com o Guilherme, tendo um Pilates dentro da Academia Espaço Físico. E somente depois de algum tempo que a gente foi desvincular um pouco essas empresas, né? Com o surgimento do treino inteligente, aí eu tive que criar o meu primeiro CNPJ. Então, foi aí que surgiu a Ímpeto. A Ímpeto tem dos nomes da Ímpeto significa dinamismo, vitalidade e energia. Então, era uma coisa que representava muito o que eu procurava naquela época, de passar para as pessoas essa questão da vitalidade, do bem-estar, do dinamismo, de não ficar tão parado, e a parte de energia para te dar mesmo essa disposição no seu dia a dia. Então, foi um nome que casou muito com o que eu procurava. Eu não queria aqueles nomes físio, não sei o quê, Pilates no house, não sei. Então, a Ímpeto é um nome pequeno, forte e que mostrava tudo o que eu queria. Perfeito. E quanto tempo tem a Ímpeto? A Ímpeto, então, desde o surgimento do Pilates, 2010, teria 13 anos. É um chão bom aí, né? Já é quase uma adolescente. Isso aí. E essa experiência desde a Ímpeto aí, vai ser... A gente vai falar aqui, pessoal, nessa jornada dele. Ele tem uma experiência em vários campos aí de atuação. Né, eu peço que você... passe um pouquinho aí desses casos seus aí pra gente, que é interessantíssimo. Tá, então falando um pouquinho ainda da história, eu comecei somente com Pilates, depois de algum tempo foi surgindo a necessidade de outras técnicas, então fiz a formação do RPG, que é tratamento para reeducação postural, então aí já consegui passar um pouco mais para o atendimento individualizado, né? Fiz formações em Dynamic, em Dry Needling, liberações, fui fazendo, porque a fisioterapia, o legal dela, Júnior, é que tem uma caixa de ferramentas muito ampla. Então, cada paciente, cara, se você tiver uma técnica só, você não vai conseguir abordar as necessidades daquele paciente. E como uma caixa de ferramentas ampla, você vai conseguir cada um usar uma coisa boa. Então, aquela pessoa que só vê prego, ela só tem martelo. Então, a pessoa que consegue ver parafuso ou prego, se você tem ferramentas para cada necessidade, então você consegue mesclar dentro da sua técnica o Pilates, o RPG, a liberação e principalmente quando não usar cada técnica, tá? Então, assim, isso eu via muita necessidade de liberações de cicatrizes. Hoje é um assunto muito falado que é de fáscias. As liberações de cicatriz são muito importantes, não somente para aquela área. Então, contar um caso de uma paciente que tinha muita dor cervical. E aí, a gente trabalhando alongamento, fortalecimento da região da cervical, tentando ali mobilizar as estruturas. E somente, cara, quando eu fui olhar, me atentar para liberar a cicatriz daquela dona de cesariana, que ela já tinha há mais de 20 anos... Bem longe da cervical. Bem longe. Né? E aí, a gente vê a necessidade
de entender que o corpo ele é integral. Então, não é somente olhar para o ponto da dor. A dor ela é um sintoma. O que está causando aquela dor é muito mais amplo que isso e não necessariamente está perto do local da dor. E aí, a partir do momento que eu fiz a liberação daquela cicatriz cesariana de uma paciente mais antiga, ela conseguiu trabalhar desenvolver aquela parte muscular que a gente já vinha trabalhando há meses e não tendo resultados positivos. Sim. E aí eu fui vendo a necessidade de sair um pouco do campo físico e aí daqui a pouco a gente vai contar onde que isso levou. Perfeito. Pessoal, é interessante a parte física, o tanto que ela é ligada, né, na mente, enfim. A parte mental, eu lembro que você deu um curso pra gente, eu também faço curso com ele, viu, pessoal? Você deu um curso pra gente que você integrou lá, você desenhou uma espécie de umas três, né, as 3 bolinhas, o tanto que um campo influencia no outro. Aquela parte lá é bem interessante, assim, e o equilíbrio, né? Olha onde que isso levou. Daqui a pouco a gente vai chegar aí. Certo. Ó, eu acredito que cada vez mais a prevenção da saúde, que é a parte que a gente tem que se atentar. A educação, ela vem se desenvolvendo, primeiro da saúde bucal, os nossos antigos, os nossos avós, não tinha, né, tratamento dentário e tal. Então, você vê que hoje a galera mais velha, toda um ou outro que chega com a saúde bucal legal, que teve um pouco de informação ali no passado. Então, a gente tentar cada vez mais cuidar das partes e formar a educação mesmo, né? Essa questão da educação, a gente chama de educação em saúde ou educação em dor. É uma coisa que não é muito abrangida ainda, mas que quando a gente coloca isso em prática nos tratamentos, a adesão do paciente ao tratamento ela é muito maior. Porque a pessoa entende, ela sabe que ela está com uma dor, ela quer resolver a dor dela. Ela entender de onde aquela dor veio, como ela vai fazer para resolver a dor, ela participa muito mais do tratamento. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente trabalha com saúde, é a educação. Trabalhar essa questão de ensinar os pacientes a educação em dor, a educação em saúde, explicar o que está acontecendo com ele, para ele saber se a sua dor está acontecendo por causa ou de uma hérnia, ou de uma protusão, ou uma má formação. Ele, então é por isso que eu sinto quando eu acordo. É por isso que de manhã é pior que de noite. E ele interpretar aqueles achados dele do dia a dia, a participação dele no tratamento é muito maior. Então, a educação em saúde, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, seria o ponto-chave, o ponto crucial para começar um tratamento. Sim, a gente precisa do aluno, do paciente, para que o nosso trabalho seja feito, né? Sozinho Exatamente. é difícil fazer. Existem as técnicas que são manuais, existem as técnicas que eu faço para o paciente e existe o tratamento ativo, a parte que ele tem que fazer em casa, porque ele vira aqui 1 hora só na semana e o restante do dia todo ele não faz aquilo que ele está se comprometendo. Então, eu preciso que ele participe dessa intervenção, tanto para o tempo de tratamento ser menor, quanto o resultado daquilo ser mais duradouro e se ele chegar até outra crise, ele sabe tratar aquela crise dele sem a necessidade de ficar recorrendo a médicos, recorrendo a remédios. Ele sabe por que ele gerou aquilo de novo. Então, se ele entendeu o processo, praticamente sozinho ele consegue intervir em casa e já começar a tratar o seu corpo. Legal. Bom que você abordou a parte do medicamento aí. As pessoas tendem a respeitar muito, né, a opinião médica através do tratamento medicamentoso mesmo. E eu acredito que cada vez mais ele tem que passar por diversos profissionais antes de entrar no medicamento, porque às vezes o medicamento era a última opção que ele teria e ele coloca como a primeira opção e ali vem degradando ali. O medicamento ele vai ser interessante, sim, em vários casos, obviamente, não é para negligenciar isso, só que a gente tem que entender o quê? O sintoma, ele é a dor, vamos falar exatamente de dor, ela é um pedido de ajuda do corpo. Então, se o seu corpo está com dor, ele está com alguma necessidade, ele está te pedindo ajuda. Se você simplesmente toma um remédio e alivia a dor, você não resolveu o problema. Você está resolvendo o sintoma.
E aí, daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, aquela causa continuou, a dor vai voltar. E aí você vai viver à base de remédio o restante da vida? Muitas indústrias farmacêuticas gostariam que isso acontecesse. Mas nós, da área da fisioterapia, da educação física, que a gente preza muito por prevenção, a gente quer entender de onde surgiu aquela dor e não só tratar o sintoma. Beleza, durante o tratamento eu vou usar ali o remédio, você não precisa ficar com dor durante o tratamento. Pode tomar o analgésico, um relaxante muscular, o anti-inflamatório, o que for. Mas ir na causa, resolvendo a causa, a chance daquele ciclo quebrar e você não ter necessidade de um medicamento a longo prazo ou de continuidade de medicamentos é muito grande. Sim, muita gente deixa que a dor aguda transforme em uma dor crônica, né? Aquela ideia de chegar no crônico que você não... vai cada vez ficando mais difícil tratar aquela parte ali, né? Quanto mais cedo procurar por ajuda, é mais fácil para a gente intervir e solucionar o problema. A dor crônica, ela tem uma incidência gigantesca no Brasil. 80% das pessoas vão ter dor na coluna algum dia. E quem não procura por ajuda logo, a chance disso persistir a longo prazo e a intervenção ser mais difícil é muito grande. Então, evitar que chegue nesse momento de dor crônica é muito importante, tá, pessoal? Procurar, não ficar com aquela questão de tá doendo, vou esperar para ver se resolve. Obviamente o corpo ele se adapta, ele vai gerar algumas adaptações que vai resolver aquele problema daquela hora. Não necessariamente essa é a principal estruturação do corpo. Então, eu trabalho com a quiropraxia, a gente espera muito da autocura, mas a gente não pode ficar só vidrado esperando que a história natural da doença resolva todos os problemas. A gente pode intervir nisso aí e, na fase aguda, é muito mais fácil do que trabalhar uma dor crônica. Sim. Muita gente acredita que não consegue quebrar o ciclo da hereditariedade, né? Ah, veio da minha mãe, é isso mesmo, veio do meu pai, enfim. Já tô taxada aí desde quando eu nasci até isso. E tem muito essa questão de fatores genéticos, hereditários, e muito da que a gente copia o que nossos pais faziam. Então, não é só, meu pai teve problema de coluna genética. A gente imita a posição que nossos pais ficam, a gente cruza a perna igual nossos pais, a gente lava a louça igual nossas mães faziam. Então, a cópia do padrão é um fator muito importante. Então, quebrar padrões, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco quando for falar de posturas, é muito interessante no dia a dia. Então, a hereditariedade, ok, ela tem um fator, mas a gente não depende somente disso. Não é porque seu pai teve, você vai ter que ter. Perfeito. Pessoal, isso é interessante e importante vocês focar nisso, porque eu pego vários alunos meus que têm o mesmo problema que a família tem. E, às vezes, esse problema só é causado porque ele dá continuidade àqueles padrões. E ele não tem vários tipos de padrões. Tem padrões que são bons. Uhum. Que você tem que seguir os padrões do seu pai mesmo. Que legal que isso que vai fazer com que... A alternância de padrões talvez seja a palavra-chave. Tem uma postura que é ideal para tudo? Não. Ficar sentado é ruim? Não. Ficar em pé é ruim? Não. Mas ficar sentado 8, 10 horas seguidas é ruim. Ficar em pé 8, 10 horas seguidas é ruim. Por que a gente não troca? Fiquei sentado, levanta, caminha, movimenta. Tô em pé demais, senta. Então, a alternância de posturas hoje, cara, é uma coisa que... Todos os fisioterapeutas que você for conversar sobre postura ou ergonomia, eles vão te falar isso, alternância de postura. Mesmo sentado, se você está sentado aqui um momento, daqui a pouco você vai relaxar, daí a pouco você vem, estica, vai trocando essa postura de locais para não gerar esses bloqueios e essas fixações. Aí, pessoal, principalmente quem trabalha sentado, isso é dica ouro, viu? Porque eu acredito também que tem um pouco... Hoje, se você for uma pessoa que encara o trabalho de frente ali, esquece do resto, porque a maioria de quem eu converso, que fica sentado por muito tempo, ele fala que ele esquece de levantar e tal. Hoje tem várias coisas que você pode colocar alarme no celular, você pode colocar até mesmo um smart, um reloginho inteligente que ele vibra, né, de tanto em tanto tempo. A gente tem recurso hoje para que todo mundo consiga... fazer com que seja avisado ali para ele fazer algum movimento do corpo e evitar dor na coluna, mesmo evitar um post-it pregado na tela ali, você passou o olho, você lembrar que você tem que mexer. O relógio é muito bom, toda hora ele vibra, que é a hora de movimentar, então você vai, é hora de tomar água, você vai. Então já é um excelente recurso que a gente não tinha. Mas ainda assim, a pessoa entender que aquilo é importante para ela
E ela colocar isso em prática vai ser muito, muito importante para ela evitar esses problemas a longo prazo. Muito bom. Vamos falar um pouco aqui o que a flexibilidade e a falta de flexibilidade auxilia aí digamos, de tudo, nessa complexidade que é o corpo. Tá, vamos só dar uma separação para o pessoal de casa entender o que é flexibilidade e o que é mobilidade, tá? A flexibilidade, pessoal, é quando a gente está falando do músculo, quando está falando de alongamento, quando está estirando o tendão, quando você está exercitando essa parte muscular. A mobilidade é quando a gente está falando da parte articular. Aí envolve o músculo, que é a parte da flexibilidade, mas envolve também a parte de ligamentos, a parte de face, a parte da estrutura óssea daquela articulação. Então, a gente vê muita gente falar, treino de flexibilidade, fica fazendo movimento. O treino de flexibilidade seria alongamento básico. O alongamento é uma técnica para ganhar flexibilidade. Então, aí a gente separando essas duas coisas, o mais importante talvez seja a mobilidade, que a gente usa nomenclatura errada e fala de flexibilidade. A mobilidade ela é muito interessante, porque aí você vai nutrir os tecidos, você vai hidratar os discos, você vai manter ali os discos da coluna bem alinhados, você vai manter os seus tendões elásticos, e isso aí você vai evitar desde casos simples ali de uma tendinite, uma bursite, até um caso muito avançado lá de uma hérnia de disco extrusa. Então, mas aí o treino de mobilidade, ele também não pode ser uma horinha só na semana. Você tem que pôr aquilo em prática no seu dia a dia. Então, a maioria dos pacientes que saem hoje do consultório, eles saem com seu para casa. Ó, você vai acordar, vai fazer esse treino X, esse exercício Y, Z, e vai pôr isso na sua rotina. Aí, durante o dia, você vai parar o que você está sentado, vai levantar e vai fazer o exercício de extensão. Cada um tem um seu exercício que é melhor, não existe um treino de mobilidade para todos, não tem como a gente colocar uma coisa geral, faz isso que vai ser bom. Por isso que é importante uma pessoa capacitada e vai olhar o individualismo daquele paciente e vai ver a necessidade. O seu caso tem uma lesão sempre aí na questão do seu joelho, que a gente já está olhando essa aí há tempo. E aí, na hora que a gente fala, e aí, Júnior, fez a mobilidade de quadril no tênis? Era uma coisa que você tinha dificuldade e hoje você já está colocando em prática para colocar essa mobilidade em jogo, porque senão você vai sempre sobrecarregar a mesma articulação. E cada paciente é isso. Então, não adianta eu passar o treino de mobilidade do Júnior para o Railan, para o Guilherme, para outra pessoa. Cada um tem que achar as suas necessidades e quais são aqueles exercícios específicos para a sua situação. Perfeito. Pessoal, e além disso, a gente tem aulas de mobilidade e alongamento diariamente aqui na Liberty Box, tá? E não precisa sair de casa, não. Pode ser no seu escritório. Então, assim, é muito legal que a gente tá deixando essas aulas, assim, em meia hora você consegue fazer. Às vezes você separa 3 dias da semana apenas para fazer uma mobilidade e flexibilidade e já, fica com o corpo bem bacana, fazer sentado, né? Dá para fazer em pé na sua casa, não precisa de ter nenhum acessório específico. Então, assim, é movimentar. Tem paciente que o para casa é pegar um bambolê e rebolar. Então, não tem dificuldade de fazer isso no dia a dia. É só querer também, né? Tem que participar. E, igual você abordou, eu tenho, né? Eu jogo tênis, então eu vejo que às vezes eu mudo o movimento do tênis, meu corpo pede uma mobilidade em algum outro lugar, alguma coisa que eu aprendo e sempre que existir pede, né? uma hipomobilidade, Júnior, alguém vai ter que fazer a parte dele. Então, não tem dessa, não está fazendo, não sei o que, não vai gerar alguma consequência. E as dores não estão na hipomobilidade, já aproveitando o gancho. Sempre que tiver uma hipomobilidade, então, por exemplo, o punho está hipomóvel, não está mexendo, o cotovelo ou a mão vai ter que suprir essa necessidade. E a dor vai vir na hiper. A hipermobilidade está sobrecarregada e é o estresse que causa dor. E aí, se a gente tomar o remédio só lá para dor, o que você resolveu do problema da hipomobilidade? Nada. Então, o treino, o seu exercício, o seu para casa, era o tratamento com um treino de mobilidade. Aí, pessoal, tem que apertar os parafusos. Cada um é cheio de parafuso que eu acredito que aqueles pontos sensíveis que a gente tem, sempre ali vai afrouxar mais, porque eu vejo por percepção própria, meu joelho, alguma parte do meu corpo que a rotação não está com a mobilidade perfeita que eu precisaria ter, enquanto eu não libero ali, não fico móvel o suficiente, algum parafuso afrouxa, eu tenho que ir lá e fazer o apertamento ali.
Legal. Tem que trabalhar essas partes. Não, o corpo, a gente usava muito o termo equilíbrio, está um pouco caindo, está usando mais homeostase. Por quê? Porque a homeostase é como que você se adapta àquela necessidade. Então, a gente hoje, se o seu joelho não está fazendo a rotação, a sua banda, o seu quadril, o seu glúteo vai ter que suprir e vai gerar um impacto. Então, você vai lá, libera, beleza, e aí põe nessa mobilidade, põe na flexibilidade, põe no fortalecimento, isso é a homeostase. O seu corpo, ele integralmente está trabalhando em conjunto. E aí, a chance de você ter alguma dor no seu treino de tênis, ela é muito menor. Ou, se acontecer uma lesão, a sua chance de cicatrização, que é a autocura que a gente sempre vai buscar, ela é muito maior quando esse corpo está totalmente em homeostase. Perfeito. Então, pessoal, descansar não é só descansar que vai fazer você voltar aos padrões normais. Você precisa... A gente tem que integrar aí parte física, química, parte emocional, tudo isso junto, pessoal, que vai trazer esse equilíbrio para o corpo. Uma boa noite de sono vai acelerar o tempo de recuperação muscular, a boa hidratação, se a sua alimentação está com os níveis proteicos, de carbo, de vitaminas todos legais. Então, não adianta somente focar na parte física e esquecer de lado a alimentação. Não adianta você correr atrás do nutrólogo, nutricionista e não correr atrás da parte física. E tá tudo isso e o estresse está lá em cima, você não dorme bem, não regenera, não tem uma boa liberação hormonal. Então, quando a gente vai tratar um paciente, a gente tem que olhar para todos os aspectos. O físico, o químico e o emocional. Isso que foi a mudança que a Ímpeto está fazendo, até na sua logo, a partir do ano que vem vai ter uma mudança, porque a gente buscava muito o físico, o alongamento, a mobilidade, a flexibilidade, a força, e essa visão das questões químicas e psíquicas integradas dão muito mais resolutividade. Então, mesmo para os alunos do Pilates, mesmo para os alunos que são do RPG ou da Quiro, hoje em dia tem toda essa avaliação. Como é que está o sono, como é que está o intestino, funciona bem, está ressecado, tem aderência de cicatriz, como é que é a pisada. Então, tudo isso, cara, vai interferir em algum momento. Não todos os pacientes vão ter isso, obviamente, mas para determinados casos vai ser muito importante avaliar toda essa dinâmica. Muito legal. Pelo que eu entendo, também no corpo, o corpo tende a não deixar espaço vazio, né? Não tem espaço vazio. Por exemplo, né? Para você movimentar a articulação, ela precisa de um espaço para ser movimentado. Se aquilo para de ser movimentado, aquele espaço é preenchido por algum tecido, que eu acredito seja fibra, né? Alguma coisa parecida com isso. Ou mesmo por líquido sinovial, que são as tendonsinovites, as bursites, todo extravasamento de líquido que era para estar dentro da tua articulação que saiu, ela vai ocupar esse espaço. Vai limitar o movimento, provavelmente vai gerar dor, e a gente vai ter que trabalhar essa retirada desse líquido dessa região. Então, o corpo, a gente, até quando não tem líquido, tem gás. Muita gente procura falar de estralou, doeu. O estralo, ele é um gás que sai em alta velocidade porque estava ocupando um determinado espaço vazio. Então, a gente tem essa necessidade de ocupar esses espaços no corpo e o que não pode ocorrer é vir um tecido que não é daquela região. Então, igual a gente falou do líquido sinovial, muitas pessoas falam assim, estou com um derrame no joelho, com água, o médico falou que estou com água no joelho. Você fez uma sobrecarga, um exercício muito pesado, ou vem de treinos intensos, sem intervalos ideais de descanso, e sobrecarregou aquela articulação. O líquido sinovial, ele extravasa da cápsula, ele sai e ocupa esse espaço. Aí vira aquela bola, o joelho incha. Aí não dobra, aí você para de treinar. Aí o médico manda ficar de repouso. Então, você está perdendo muito mais tempo de treino do que se tivesse colocado um dia de descanso bem orientado naquele intervalo de tempo. Aí, às vezes, tem que entrar com anti-inflamatório, às vezes tem que ocorrer outras coisas, ou a drenagem linfática, que a gente usa também bastante nos tratamentos. Mas o mais importante é tecidos de fora não ocuparem esse espaço que não eram deles. Legal. Muito bacana, pessoal. Isso é informação, é ouro, né? Muita gente não sabe, né? Só vê ali e faz, nossa, tá com água no joelho, tá inchado, o que eu faço? Põe para cima, balança, põe em faixa. Mas a gente saber como evitar talvez isso seja, novamente chegando na questão da prevenção, a prevenção talvez seja nosso melhor tratamento, né? E ninguém dá valor ao que não aconteceu, né? Cara, de fato é difícil enquanto entregar você não tá com dor, a chance de procurar ajuda, principalmente homens, né? As mulheres até procuram mais, mas o homem, cara, só vem quando a dor já tá limitando ele a fazer
alguma coisa que ele gosta muito. Se limitar o cara, tipo, de lavar panela, ele não vem, não. Agora, eu não tô conseguindo jogar bola, aí o cara aparece aqui correndo. E aí vem buscar e acaba que o tratamento se prolonga por isso, né? Eu acredito assim, a maioria das pessoas tem dúvida. Eu também tenho dúvida também, então eu tô aqui para tirar as minhas e aí a gente passa pro pessoal. Quanto tempo é importante você dar para o corpo? Vamos supor, tá inflamado. Qual que é o normal do corpo ficar inflamado? A partir de quanto tempo você acredita que tem que ter uma intervenção? É imediato o corpo dar conta sozinho? Entendi. Quanto que a gente sabe que ele não vai dar conta e a gente Tá. tem que entrar com o tratamento? Beleza. Ó, existem vários tipos de inflamação também, né? Não dá para generalizar todos. O quanto antes intervir sempre é melhor, tá? Ah, tô com dor, vou esperar, não vou. Tem muitas pessoas que falam, tô com muita dor, não vou hoje não. É hoje que você tem que vir. Porque a gente vai procurar a causa. A gente não está somente tratando a dor, lembra disso? Então a dor está ali na lombar. Mas se a causa estiver no quadril ou lá na cervical, a gente já começa a trabalhar as causas. A questão da inflamação, ela tem um propósito aí de 72 horas para começar a ter essa resolução. E aí, a partir disso, já pode entrar com carga. Obviamente, a gente vai respeitar nível de intensidade, a gente respeita o ângulo de trilhos anatômicos e a gente respeita também velocidade. Então, sempre que eu passo para o paciente algum exercício para alguma região inflamatória, o último que a gente vai tentar mexer na carga. Então, ó, vamos mudar o ângulo, vamos mudar o trilho, em vez de fazer aqui, vamos fazer assim. Aqui eu estou com menos dor. Você fugiu daquele ponto que está inflamado. Continua trabalhando o músculo, você não está perdendo força, você está dando o estímulo que ele precisa para regenerar, porque vai nutrir, vai chegar mais glóbulos naquela parte, e você não está sobrecarregando. Então, quanto antes começar melhor, respeitando aí dentro das limitações de cada paciente, a gente pode até pôr numa escala aí de talvez de 0 a 10, uma dor 3. Para fazer o exercício está doendo 5. Tá errado, não faz, porque está piorando o processo inflamatório. Mas estou sentindo um incômodo 2, 3. Legal, pode fazer, não tem problema, não vai piorar depois. Desde que depois do exercício a dor cesse. Por exemplo, você está fazendo uma dor no tendão do quadríceps e está fazendo o banco extensor. Na hora está incomodando 2. Parou o exercício, Júnior, então parou o exercício, parou de doer. Beleza. A tendinite, ela é tratada assim. Vai incomodar durante o exercício, mas desde que pare. Fiz o exercício e a dor continuou depois do exercício. Ou a carga estava errada, ou a velocidade foi errada, ou o ângulo não foi bem calculado. Trabalhando essas 3 modulações, a gente consegue, desde as primeiras horas do processo inflamatório, trabalhar as questões, dando as cargas certas para o processo de regeneração, sem que aconteça uma sobrecarga daquilo ali. Mas aí pode ser uma inflamação exacerbada que a gente vai precisar de mais tempo. Então, em todo caso, você vai ter que avaliar o indivíduo como todo. Perfeito. Pessoal, então, na área da fisioterapia, vocês viram aí que tem diversos campos que é trabalhado. A gente pensa que o corpo não tem alguns macetes, a gente pensa que vai sarar sozinho, às vezes a gente pensa um monte de coisa. Mas se você conseguir um bom especialista para que você consiga tratar o quanto antes, é a melhor forma possível. Então, ou dar as melhores condições para o corpo cicatrizar sozinho. Porque, às vezes, ele vai cicatrizar sozinho. Existe muito, e a história natural da doença, às vezes, fala, em torno de 5 a 10 dias vai melhorar. Um torcicolo, ele melhora de 4 a 8 dias sozinho. Mas você não quer ficar com 4 dias com dor no pescoço. A fisioterapia pode ajudar nisso para acelerar o processo. Às vezes, você ficar com dor 4 dias vai te gerar um custo no trabalho, você tinha uma apresentação para fazer, olha o tanto de aluno que você vai deixar de atender naquele dia, talvez por causa de um torcicolo, a gente consegue acelerar isso aí. Mas, naturalmente, ele vai sarar de 4 a 10 dias pela história natural dele. E quanto melhor o seu sono, quanto melhor a sua hidratação, quanto melhor sua alimentação, mais rápido, mais oportunidade você está dando para o seu corpo cicatrizar. Então, a gente também ajuda no processo de autocura, de alguma forma. Perfeito. A ideia de abordar todos os lados aqui de prevenção na área da saúde, a gente trouxe aqui alguns outros profissionais e vai trazer mais ainda profissional da área da alimentação para falar um pouco mais a fundo dessa... Cada um fala do que entende. Dessa por que é importante ter alimentação adequada.
trazendo a educação alimentar, porque a ideia não é ir no nutricionista ou ir no fisioterapeuta para que ele saia o problema ali. É para você aprender, ter educação, aprender com aquela pessoa que é especialista a fazer o que? Cuidar do corpo, que só tem um. Não tem jeito, você só tem um corpo. Deixa eu só... eu tô fazendo... Comecei um acompanhamento nutricional recentemente e é muito isso, a educação, ela é anti-dieta, depois a gente pode até convidar, ela vai ser interessante. Ela é anti-dieta e ela faz essa educação em saúde. E aí uma frase que me marcou muito na minha primeiro contato com ela, ela falou assim, se o problema não é fome, comida não é a solução. E muitas vezes a gente come por raiva, a gente come porque está estressado, por merecimento. Hoje eu trabalhei demais, chegar em casa eu mereço comer essa pizza aqui hoje. Então, você não está nem com fome e você está desrespeitando uma necessidade fisiológica do seu corpo. Fome é necessidade fisiológica. Você está com fome, beleza, você vai lá e come. Aí você come sem fome, você come para evitar de chegar na hora X e ter que comer depois errado. E aí essa frase me marcou bastante. Então, várias vezes no meu dia hoje, na hora que eu faço, vou comer isso, aí eu penso assim, mas não é com fome, eu estou com outras necessidades. Então, você consegue substituir essa comida que você ia colocar ali em excesso por outras coisas. Então, isso é a educação em alimentação. Não é minha área, não é a sua também, mas não, a gente entende. A gente entende um pouquinho aqui, que é isso. A gente dá pitaco na área de todo mundo aqui, pessoal. Mas, de acordo com as especialidades, a gente tem um pouco mais de aprofundamento, né? Até porque a experiência conta... Você tem lá seus 20 anos de experiência aí já no mercado, né? Então, assim... Eu tô chutando aqui, mas deve ser mais ou menos isso aí, 16 anos de fisioterapia, cara. Aí, já dá para entender um pouquinho. Dá um baita histórico aí. E desses 16 anos, igual você já abordou, que você chegou na sua área de paixão, que é a área da quiropraxia. Gostaria que você fizesse pelo menos um panorama geral do que a quiro traz pro pessoal, como é que tá sendo... Beleza, cara. Então, a quiropraxia, ela é uma técnica americana, ainda muita gente acha que é oriental, não sei de onde veio essa confusão. Então, é um estudo americano, muito junto da osteopatia, até difícil da gente falar o que é quiropraxia, o que é osteopatia, porque elas foram criadas mais ou menos na mesma época. Steele, que criou a osteopatia, e Palmer, que criou a quiropraxia, chegaram a estudar juntos em determinados momentos da vida deles. A quiro, do grego, significa mãos, praxia é fazer com. Então, é uma técnica feita com as mãos. Então, eu não preciso de maca, eu não preciso de auxílio, não preciso de tratamento, nada. Se eu precisar de te tratar aqui, eu te trato aqui no chão com as minhas mãos. Mas por que veio essa paixão? Durante aí talvez 10, 15, 12 anos de fisioterapia convencional, eu trabalhava e abordava muito essas questões físicas, igual a gente vem conversando, de flexibilidade, de força, de alongamento. E aí eu via, cara, que faltava algo mais. Eu passei, melhorou, eu estava com a dor 9, a dor tá 2, não, tá ótimo. Mas me faltava, sabe? Assim, mas por que ficou esse 2 aqui? A gente fez tudo o que estava ao alcance, lia os artigos todos, as técnicas recomendadas, a gente tem muito essa questão de prática baseada em evidências, de olhar o que realmente funciona para cada caso, e me ficava aquela pulguinha ali atrás da orelha, falei assim, não, tá faltando alguma coisa. E isso dava até uma desmotivação. Por que o paciente não melhorou tudo o que eu esperava? Então, eu fiquei assim, onde que eu vou procurar isso? E aí, em conversas com professores, com amigos da área, um grande amigo meu que formou comigo falou assim, cara, você já estudou quiropraxia? Eu falei, não, quiro é aquele estala-osso? Ele, não, cara, não é só isso. É muito mais que isso. E aí eu fui buscar entender o que era realmente a quiropraxia. E a quiro, ela é uma questão que trabalha o sistema nervoso. Então, a gente foge um pouquinho aqui da biomecânica. Então, eu não estou ali ajustando se o osso está para cá, se o osso está para lá, roda para cá, roda para lá. Aqueles desalinhamentos, o que eles estão provocando no seu corpo? Todas as inervações saem ali da nossa coluna, né? É nosso foco de tratamento da quiropraxia. E se tiver qualquer subluxação, vai modificar o tom neural. Então, assim, eu sei que você toca violão. Se o violão tiver desalinhado, uma corda tiver desafinada, não vai avacalhar toda a sua música? Com certeza. A quiropraxia faz um alinhamento do nervo. Então, se eu tiver lá alguma coisa pinçando no nervo, aquele nervo está hiperestimulado, e então ele pode gerar uma hipercontração, uma cãibra, uma contração em excesso, ou ele pode gerar uma hipo na outra região. Então, fica uma flacidez, fica uma fraqueza.
que a quiro faz? Vai lá, tira aquilo que está incomodando o nervo e eu libero o tom neural. Então, o nervo ele tem uma frequência que ele tem que vibrar. E quando a gente faz o ajuste da quiro, que é o thrust, ele simplesmente tira o que estava atrapalhando. Então, a quiropraxia ela acredita muito nessa questão da autocura. Se a gente não atrapalhar o corpo, ele vai se cicatrizar. Obviamente, olhando o sono, a alimentação, a atividade física que a gente já está fazendo, a gente está permitindo melhores condições do corpo cicatrizar. Então, quando a gente faz esse alinhamento, tirei ali o que estava atrapalhando e o tom neural mandou a informação correta para o lugar que ela tinha que ir, aí, cara, acabou. Aí o corpo vai cicatrizar, aí as coisas fluem. A partir daí, você entra com as técnicas que você já trabalhava. Aí você pode entrar ali com o Mackenzie, com o Mulligan, com o Maitland, com várias técnicas de terapia manual que a gente trabalha, mas a primeira coisa que eu faço hoje num paciente é limpar esse sistema nervoso, tirar todas as interrupções, tudo que estiver avacalhando aquilo ali de consertar. Tirei, agora como eu posso potencializar essa cicatrização? Aí a gente entra com as terapias manuais em consultório e o grande chave manda para casa as modificações de hábito, mudanças no perfil do paciente. Então, a gente trabalha desde o sistema nervoso, a terapia manual e passa para o tratamento ativo e dá a chance para o paciente. Agora, você continua fazendo sozinho. Obviamente, nem todos dão conta, eles têm que voltar. A quiropraxia, a gente indica a cada 3 meses fazer uma limpeza desse sistema nervoso, mesmo sem dor preventivamente. Muito bom. Pessoal, eu acabei de colocar um ar-condicionado na sala e o cara me falou exatamente isso. Cara, você tem que dar manutenção do seu ar-condicionado de 3 em 3 meses. Eu achava que era de 1 em 1 ano. Então, acho que todo mundo acha que enquanto o corpo tá normal, a gente não precisa de dar manutenção, a gente precisa de preocupar com ele. Então, quando ele começa a doer, aí você começa a preocupar. E por que não evitar a dor, né? Então, se o paciente que vem com dor, geralmente gasta 4, 5 sessões para ficar livre daquilo. Pega essas 4 sessões e joga no seu ano, cara. É 3 meses. Então, você fazer 4 sessões no ano, você vai viver bem, vai dormir bem, vai evitar de chegar a ter dor e é como se você estivesse fazendo o seu tratamento parcelado em 12 parcelas. Então, você não precisa esperar chegar lá numa época X e pagar 4, 5 sessões, que aí talvez fica fora do seu controle, fica até oneroso o negócio. Então, você já põe ali na sua conta base, ali, ó, de 3 em 3 meses eu vou fazer uma sessão e vou viver com qualidade de vida. É isso que a gente busca. Estamos trazendo aqui, então, informações para os nossos brasileiros. Somos muito imediatistas. Eu também, a gente tende a ser imediatista. Mas a ideia de sempre estar pensando no futuro e prevendo vários tipos de acontecimento é o melhor remédio, tá? Então, eu estou fazendo a quiropraxia com a Ada e eu estou até devendo uma sessão, mas de 3 em 3 meses a ideia é ir lá e fazer o alinhamento, o balanceamento do corpo, faço meus esportes ali, chego lá com o joelhinho doendo, mas a gente dá um jeito. Pega a mobilidade, eu pratico toda aquela mobilidade que você me passa, eu faço aquela prática ali e dá muito certo. Comprovada, viu, pessoal? Dá certo, você faz o negócio certinho e você consegue... Então, todos os estudos da área comprovam que tem o resultado, né? Não é uma técnica sem embasamento. Então, uma coisa que já foi estudada há muito tempo, ela vem desde 1895, muito estudo, muita prática, é uma especialização, não é uma técnica. Por exemplo, o Pilates, o RPG, que é uma técnica ali que você estuda sexta, sábado, domingo, a quiropraxia é uma especialização de 4 anos, cara. Então, é muito estudo por trás disso. Obviamente, a gente não vai deixar de usar as outras, mas a gente, usando aquela caixa de ferramenta integral, para o Júnior é legal mobilidade, para o Guilherme é outro, para o outro é outro. Então, a gente tem que ter o máximo de ferramentas possível dentro da nossa caixinha para poder ajudar todo mundo. Mas as pessoas entenderem que a parte dela também tem que ser feita, que isso não é só uma horinha de consultório, é muito importante. Então, hoje, quando o paciente chega para mim aqui para revisão, eu falo assim, e aí, como é que você está? Não, tô ótimo, eu vim só para dar manutenção. Cara, isso é uma alegria para mim, porque a maioria das pessoas só vem com dor. Então, eu estou conseguindo passar para os meus pacientes que eles precisam de viver sem dor. E aí, nossa, é até uma leveza no dia, porque aquele dia pesado, que todo mundo com dor, reclamando na nossa cabeça o dia inteiro, o dia fica cansativo. Então, né, no meio da tarde, chega um cara e fala, não, só vim fazer a minha prevenção, tô de boa. Você, nossa, que bacana. As pessoas estão começando a entender
que esse é o perfil, isso é o que a gente busca, viver bem e não somente correr atrás da dor. Muito bom. Na área do todo, no geral, eu também entendi que você tem um pouco de habilidade em identificar por que as vísceras estão falhando, não estão funcionando muito bem. Sim. A quiropraxia, você consegue, pelo sistema nervoso central periférico, você consegue ver mais ou menos aí se o intestino está funcionando. Sim. Enfim, né? Passa um pouco dessa informação aí pra gente. Na avaliação, a gente já vem questionando, né? Isso não necessariamente, por exemplo, pergunta se o intestino está funcional, se tem uma gastrite, se tem alguma coisa, para a gente já ir vendo qual área que a gente vai abordar ali na avaliação. Mas não necessariamente toda pessoa com gastrite vai ter essa interferência e não toda pessoa que não tem o sintoma não vai ter a referência. Então, a gente vai... É uma entrevista, a gente brinca ali que é como se fosse desvendar um mistério. O corpo humano é um mistério. Então, na minha anamnese, são as dicas. Você vai me dando dicas. E nos meus testes, eu vou procurando por pistas e a gente vai somando para tentar desvendar aquele mistério. Então, por exemplo, uma paciente que me relatou que estava com muita gastrite, que sempre que toma café demais, ela tem dor de cabeça e o sono dela não é continuado, aquele sono picado. Eu falei, beleza, eu tenho que olhar esse estômago, né? Então, fui lá na avaliação, fui procurando por aderências, vou procurando ali por regiões hipersensíveis. E aí, cara, na quiropraxia, a gente faz, igual a gente falou da homeostase lá do sistema, esse alinhamento entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Essa já é uma questão talvez um pouco mais técnica, mas só para a galera de casa entender, o simpático é tudo aquilo que nos alerta, nos desperta, é adrenalina. A gente fala que é o sistema luta e fuga. Você encontrou um leão na rua, ou você corre, ou você enfrenta o bicho. Isso é simpático. O parasimpático, ele é nosso momento mais zen, ele é digestão e sono, ok? 90% das pessoas que chegam hoje para atendimento em dor, elas estão num quadro de simpaticotonia, ou seja, o simpático está pilhado, está lá no talo, e o parasimpático está inibido em algum ponto, ok? Então, onde estão os bloqueios parasimpáticos? Isso para a gente que já é da área da anatomia, cervical e sacral. Beleza. O cara chegou aqui para mim pilhado, falando, nossa, aquele cara acelerado. Eu disse, cervical ou sacral desse cara tá travada. Beleza, vamos lá. E já me falou que o estômago dele também não é bom. Então, vou lá, faço os alinhamentos que eu tenho que fazer na cervical e na sacral do paciente e venho procurando na parte visceral o que está interferindo naquilo ali. Por que a víscera interfere ali? Nervo vago, cara, aí é o grande tchan. O nervo vago, ele sai do nosso cérebro e ele desce aqui pelo pescoço e vai nas nossas vísceras. Ele é toda a nossa regulação de sistema nervoso parasimpático visceral. Menos um pedacinho do intestino, mas vamos considerar que 99% é do nervo vago. Se eu tenho um bloqueio na região do pescoço que está inibindo ou hiperexcitando esse nervo vago, eu posso hiperestimular meu intestino, posso ter um intestino irritável, eu posso ter uma gastrite ou uma esofagite, eu posso ter um fígado que não está muito regulado, aí você vai olhar os exames de fígado do cara, está tudo lá em cima, aí o médico acha que é por causa de gordura, o outro acha que é por causa de álcool demais, e o cara simplesmente está com bloqueio na cervical. Então, quando a gente vem refinando, liberando aquele tom neural e desestimulando o nervo vago, as funções viscerais daquele paciente melhoram um clique de mágica, velho. Então, eles conseguem ali melhorar aquele intestino constipado muitas vezes. Essa paciente que usava omeprazol, gente, é um analgésico para o estômago. Ele não trata a sua gastrite. E aí você fica, o médico fala, o médico falou que eu tenho que tomar omeprazol para o resto da vida. Não está tratando o seu sintoma, ele simplesmente está inibindo o sintoma. Lá dentro continua queimando tudo, você não está percebendo. E você vai mandando para dentro tudo que está errado. E vai estragando o tecido do estômago. E vai estragando, né? Mais. Aí daqui a pouco não tem mais para onde correr, né? Então, tratar as causas, em vez de ficar só medicando, essa paciente hoje não usa mais os prazol da vida, o omeprazol, os omeprazol. Então, ela simplesmente tinha um bloqueio que
hiperestimulava a região. A gente teve que cortar o café dela por um período de tempo para cicatrizar o tecido. Certo. Mas ela não é intolerante, ela não tem uma irritabilidade. Hoje ela pode tomar o café, ela respeita horários, que antes ela não respeitava, ela tomava café o dia inteiro, até de noite. Então hoje ela toma o primeiro cafezinho dela depois de 1 hora de acordar, aí respeitando o ciclo do cortisol para não atrapalhar o sono, não era por causa do estômago. Então olha a falta que a gente deu. Tirar o café, melhorar o cortisol, ela acordar mais cedo, tomar sol de manhã para regular o cortisol dela. E aí chegava à noite, ela chegava com sono integral, dormia bem, parou de ter gastrite e ela me procurou porque ela estava com dor de cabeça. Isso tudo conta. Tá vendo? A dor de cabeça, ela impulsiona um... Ou seja, as dores, de forma geral, elas são meio pontual. Mas a de cabeça... Ela fala que alguma coisa tá errada. Você tem que... Não é só ficar tomando analgésico ali. Alguma coisa tá errada, você tem que procurar ali um devido tratamento. Ada, eu acredito que vai render vários podcasts aqui para a gente aprofundar em cada área tem dessa muito que a gente assunto, falou, pra né? gente falar um pouco. A gente fez um panorama grandão. Você tem mais alguma coisa aí que você acha que é interessante a gente abordar aqui? Cara, a gente falou de face aquela hora da cicatriz e aí muita gente não dá a importância devida que teria que dar para cicatriz. Então, gente, não é questão tipo, você é contra ficar fazendo cirurgias, ficar fazendo a parte estética? Eu falei, não sou contra, mas tem que abrir o olho para essa questão um pouco mais. Por exemplo, a gente falou lá, você falou das esferas que eu te mostrei aquela vez, tem lá o campo físico, químico e o psíquico, beleza. A paciente está lá com uma flacidez na região abdominal X, beleza, ela quer fazer uma abdominoplastia. Quanto isso vai melhorar para essa paciente no aspecto psíquico? Autoestima, aceitação, não vai ser bom para ela? Isso não vai ser legal? Só que na parte física vai gerar uma cicatriz. Então a gente tem que balancear os pontos positivos e negativos da intervenção. Então, para ela fazer a intervenção cirúrgica, bacana, vai melhorar vários aspectos psíquicos e emocionais. Só que depois disso, normalmente, nenhum médico pede para olhar essa aderência. Não, precisa de fazer fisioterapia, não, precisa de olhar isso, não. E quando, cara, essa aderência é gerada, e quanto mais cedo a gente falou isso na fase aguda, isso é trabalhado, muito menos intervenções isso vai gerar no corpo. A face está totalmente interligada, nosso corpo está totalmente conectado. Então, uma aderência na região abdominal pode gerar dor lombar, dor torácica, dor no pescoço, pode atrapalhar a postura, pode interferir de diversas maneiras no organismo. Então, para todas as pessoas que estão em casa e que têm alguma cicatriz, procurar olhar se tem alguma aderência, procurar por algum tipo de intervenção nisso, porque senão isso atrapalha a sua mobilidade, atrapalha seu treino, atrapalha seu sono e vai interferir de maneira geral no organismo da pessoa. Então, não negligenciar essas questões, isso é muito importante. E pensar geral, cara, pensar na alimentação, pensar no sono, a prática de atividade física não é negociável, né? A gente brinca muito isso. 3 coisas eu não negocio com pacientes. Água, tem que tomar, não tem condição. Atividade física tem que fazer e uma higiene do sono. Isso aí, para começar o tratamento, tem que ter. E as outras coisas a gente vai colocando em prática no dia a dia. Mas essas 3 coisas não são negociadas. Então, não tenho tempo. Você não tem tempo para cuidar de você hoje? Na hora que você tiver com dor, você vai ter que arrumar tempo. Então, começa a cuidar antes do bicho pegar, né? É melhor parar para dar manutenção do que ser parado e não saber quando que vai voltar a funcionar, né? E nem como que vai conseguir fazer aquilo, né? E o prevenir todo mundo, pelo menos uma ideia a gente tem do que é bom, o que é ruim, a gente já sabe. Perfeito. Muito bom. Pessoal, acredito que conseguimos trazer pelo menos uma gama de informação para vocês aí, da parte nossa aqui de reeducação, educação física, de nutrição, prevenção, psicologia. Eu acredito que esse trabalho que a gente está realizando aqui é um trabalho fantástico e a gente vai continuar. Esse é um dos vários podcasts que a gente vai trazer para vocês. A Liver Fit Box está aqui na internet, está fortalecida e a gente vai entrar a cada vez mais na casa das pessoas e fazer com que a prevenção seja o maior foco das pessoas. Essa é a ideia. E sempre trabalhando com educação em saúde, né, cara? Porque se as pessoas entenderem a necessidade disso e participarem disso,
o alcance nosso vai ser muito maior, a gente vai chegar em muito mais locais, assim, sem necessidade das pessoas terem que ir atrás de alguém. Elas fazendo a parte dela já vai suprir aí uma grande necessidade do corpo humano. Muito bom. Ada, muito prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, cara. Cara, tamo junto. Quando que é o Pessoal, próximo? Não, a gente já tem que marcar, já tem que sair daqui marcado. Pessoal, muito obrigado aí por estar conosco até o fim. Vou deixar link aqui na descrição, as redes sociais do Ada aí para quem quer seguir ele, vai estar aqui na descrição. Então, até a próxima. Ari Júnior aqui. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.